A oficina integra o coletivo Arte e Ação. Para participar, o interessado deve preencher um formulário que está disponível na página da Secretaria Municipal de Cultura no portal da Prefeitura de Campinas. O endereço é portal.campinas.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail museudacidade@campinas.sp.gov.br. A informação é de Celina Silveira. De segunda a sexta, Márcio Atala responde dúvidas dos ouvintes do Jornal da CBN sobre atividade física, nutrição e saúde. Aos sábados pela manhã, o quadro vira um programa. Márcio Atala recebe convidados que compartilham histórias sobre a relação com a atividade física. Bem-estar e movimento. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Segunda-feira, 25 de julho de 2022. A balança comercial brasileira registrou um superávit de $1,690 bilhões na quarta semana de julho. Neste período, foram exportados produtos avaliados em $7,240 bilhões. Desde o começo de julho, a balança comercial brasileira acumula superávit de $5,320 bilhões. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Em 2 anos, as mortes de crianças de até 5 anos de idade causadas pelo coronavírus foram mais que o triplo das motivadas por outras 14 doenças em uma década. Entre 2020 e 2021, mais de 1.500 crianças dessa faixa etária foram vítimas da Covid-19. Já as doenças que compõem a lista brasileira de mortes evitáveis somaram quase 500 vítimas entre 2012 e 2021. Os dados são do Observatório de Saúde da Infância da Fiocruz. Caminhoneiros autônomos receberão do governo federal R$2.000 a partir do próximo dia 9. O depósito será referente às 2 primeiras parcelas, com relação aos meses de julho e agosto. O pagamento faz parte da PEC aprovada no Congresso, que cria e amplia benefícios fiscais em um ano eleitoral. Até o fim de 2022, a categoria vai receber mais 4 parcelas, cada uma no valor de R$1.000. Autoridades de Portugal abriram uma investigação sobre a atuação de mais de 20 influenciadores digitais brasileiros. Eles são suspeitos de prestar auxílio à imigração ilegal e de aplicar golpes em pessoas interessadas em morar no país europeu. Os perfis em redes sociais sobre imigração se multiplicaram nos últimos anos. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando com o CBN Esportes na segunda edição desta segundona. Semana está começando, uma semana de muito esporte e você vai ficar bem informado aqui na CBN Campinas. 4h05.
Aliás, você pode interagir com a gente, tá bom? Pode fazer a sua interação conosco aqui através do nosso WhatsApp, o 991869070, também através do YouTube da CBN Campinas, também no YouTube do Esporte CBN Campinas, qualquer um dos dois YouTubes que estamos ao vivo nesse momento, você pode fazer a sua interação, mandar sua mensagem, o seu recado. Destaque de Júlio Nascimento, chega mais, Julião. Oi, Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira que agora se prepara para a 21ª rodada, o Guarani que enfrenta o Sport na quinta-feira e a Ponte Preta que joga no sábado contra o Operário. Mas vamos atualizar daqui a pouco, na segunda edição do CBN Esportes, a situação dos dois times no mercado da bola. Afinal de contas, o torcedor está na expectativa de mais reforços para a sequência da Série B. A expectativa é sempre grande, sempre grande. Carlão de Freitas, boa tarde pra você, tá tudo bem comigo? Tudo tranquilo, Cabelinha. Beleza. Boa semana a todos nós, né? Vamos pra cima. E que semana, hein? Semana de Copa do Brasil, né? Exato. Pra nós, quinta-feira e sábado, né? Exatamente. Quinta, o Bugre. Quinta é o Bugrão. Quinta, o Bugre. E sábado é a Macaca. Pois é. O cara tá tranquilo. Não, se for leve, Pio, só se for pelo rosto, porque a balança, as férias, olha... Legal, a partir de hoje eu vou ter a companhia todos os dias aqui do Fábio Scheib, participando conosco na programação do CBN Esporte, segunda edição. Ele já chega trazendo os resultados da Série A, muitos gols esse final de semana. Boa tarde, Fabio. Boa tarde, Cabela, tudo bem? Bem, tranquilo. Fim de semana de muito futebol e bola na rede também, pela 19ª rodada da Série A, a última do primeiro turno. O São Paulo ficou no empate com o Goiás por 3-3, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 2-0, o Flamengo de virada ganhou do Avaí por 2-1, fora de casa, o Fluminense fez 2-1 no Bragantino, o Palmeiras ganhou do Internacional por 2-1, Juventude fez 1-0 no Ceará, de virada o Corinthians bateu o Atlético Mineiro no Mineirão por 2-1, o Atlético Goianiense perdeu em casa para o América Mineiro por 1-0 e Fortaleza e Santos ficaram no 0-0. Pelo encerramento da rodada nesta segunda-feira, às 20 horas no Couto Pereira, em Curitiba, o Curitiba enfrenta o Cuiabá. Legal, tá aí, portanto, os jogos. Aliás, vários placares aqui, 2-1, né? 2-1 pro Fluminense, 2-1 pro Palmeiras, Carlão. E esse Corinthians, hein, Carlão? Ô, Cabelo, além do Corinthians, uma vitória sensacional, né? Uma vitória até fora, assim, de... podemos dizer surpreendente, talvez, mas uma vitória importante que a gente já tem comentado aqui. O Corinthians com esses reforços, né, com essas qualificações, eu vejo o Corinthians fazendo frente ao trio mais poderoso. O Flamengo que está chegando, o Atlético Mineiro mesmo perdendo para o Corinthians, passando por um momento de irregularidade ou instabilidade, vai brigar pelo título, e o Palmeiras que hoje é o primeiro colocado. Eu vejo o Corinthians com possibilidades de incomodar. Muito bem, e quem tá com a gente hoje aqui também, Rafael Pio, boa tarde pra você, Pio, novidade aí, Olimpíadas do Servidor, tá voltando, boa tarde, Pio. É verdade, Cabelinha, boa tarde, Carlão, Fábio, todos do CBN Esportes Campinas, segunda edição. Nós temos muitos ouvintes, servidores públicos, muitos ouvintes que estão na rua nesse momento trabalhando, ou que estão nas autarquias, dentro dos escritórios da própria Prefeitura Municipal, e tem essa novidade, né, a Olimpíada dos Servidores, que voltará a ser realizada esse ano, nos últimos... Na realidade, Cabelo, uma Olimpíada da forma com que ela vai acontecer, não acontecia desde 2004. Poxa e aí alguns jogos foram realizados, obviamente durante a pandemia isso não aconteceu, mas Olimpíada mesmo da forma que será realizada desde 2004. Então os servidores nas diversas modalidades aí, eles vão se inscrever e participar. Futebol de campo, futebol de salão, vôlei, basquete, handball, enfim. E também os esportes da mente, tem aqueles que não dá mais para fazer a atividade física, tem o esporte da mente também, tem o xadrez, tem a dama, enfim, as Olimpíadas... É minha área. É mais a sua área é a área da mente e da fala, exato, né? Exato. Eu já... Tem de quem grita mais alto? Isso, tem, eu já vou participar desse. Eu já percebi. E eu bati agora há pouco um papo com o prefeito Dário Saad para falar exatamente dessa Olimpíada do Servidor que retorna no mês de setembro.
É verdade, nós temos setores do serviço público que são extremamente demandados. Cito a saúde, por exemplo, a educação, outros setores também que têm uma demanda muito alta e faz com que o servidor trabalhe, no geral, sob pressão. Então essa Olimpíada, ele traz esse objetivo de integração do servidor, de promover jogos, mas também de possibilitar que os servidores se estimulem a fazer atividade física, porque nosso maior patrimônio como prefeitura são aqueles servidores, os 15 mil servidores da ativa que estão dia a dia em contato com a população. Integração também entre as pessoas é muito importante. A gente sabe que o esporte faz isso. Às vezes, prefeito, tem muito servidor que trabalha em uma autarquia e que não conhece o que trabalha em outra ou em uma secretaria. Isso faz uma união também? É verdade. A prefeitura é muito grande. Nós temos mais de 200 escolas, nós temos mais de 60 centros de saúde, fora as administrações regionais, autarquias. É uma máquina imensa e muitas vezes um servidor não conhece o outro. Muitas vezes, às vezes se comunicam via oficial ou por ofícios ou através do meio digital. Então é importante conhecer um ao outro, é importante se integrar. É uma comunidade que presta um serviço fantástico dentro de todas as dificuldades que nós temos que reconhecer que nós temos dificuldades, mas eu cito o exemplo da pandemia, que a cidade de Campinas foi que melhor atendeu a pandemia, que melhor vacinou na pandemia e tudo feito com os servidores. Por falar em pandemia, a virada esportiva não foi realizada durante a pandemia, volta esse ano. Qual a importância disso, prefeito, para a cidade, para mostrar às pessoas que elas podem já ter uma segurança de voltarem a fazer os seus exercícios? Olha, a virada esportiva, ela é simbólica, porque quando eu era secretário, nós retomamos, chegamos a ter mais de 200 e tantos eventos num final de semana, e o retorno dela é fantástico, porque mostra que para a cidade que as atividades físicas estão seguras, que nós temos que, além de celebrar, comemorar essa fase pós-pandemia, também estimular a que a cidade faça cada vez mais, que a população faça cada vez mais atividade física. Para terminar, até por isso, é óbvio que é necessário investimento constante nas praças esportivas e dar estrutura para que as pessoas pratiquem. Como está essa visão da prefeitura, prefeito? Nós temos feito intervenções nas praças já existentes, temos entregue novas praças, só nesse final de semana entregamos 4, uma no Campo Grande, uma no Ouro Verde e 2 lá no Padre Anchieta, na Nova Aparecida. Então, além de fazer o esforço para cuidar das que existem, nós estamos também entregando novas praças. Tá aí, o prefeito Dário Saad, né, conversando com a gente, bati esse papo com o prefeito agora há pouco, lá na Sala Azul da Prefeitura Municipal. As inscrições para os servidores que estão nos ouvindo já começa aí nos próximos dias, obviamente que todos eles vão receber essa informação e em setembro a bola rola, a bola sobe, a bola quica, ela grita e faz de tudo, viu, Cabelinha? Então tá bom, então. Em setembro começa a Olimpíada. Setembro começa a Olimpíada, sem dúvida nenhuma a gente vai trazer os resultados. Existem vou dar um spoiler aqui, o pessoal tá pensando até em fazer um derby ali, uma coisa. Vai ficar legal, vai ficar legal. Que bacana, que legal. Boa notícia, boa notícia. Os trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues do Bolacha, as imagens do Face do YouTube Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, reportagens do Júlio Nascimento, coordenação de esportes do Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Vamos pro intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho, porque hoje tem toque de ouro com o André Heller. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mack, locação de caminhões Monkey e guindastes. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400.
Muito boa tarde para você, Mário Quintino, situação das estradas no momento. Oi, Cabela, boa tarde para você, uma excelente semana para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando da rodovia Santos Dumont. Mais cedo a gente comentou que tinha lentidão na altura de Indaiatuba, proximidades do quilômetro 49. Aconteceu um acidente entre 2 veículos, mas agora a situação já mais tranquila na Santos Dumont. Portanto, quem sai de Campinas vai em direção de Indaiatuba, faz um bom caminho. E no sentido contrário, inclusive na chegada para Prestes Maia em Campinas, o nosso ouvinte vai seguindo aí sem maiores dificuldades. Eu trago informações também, Cabela, para quem segue pela rodovia Campinas-Montemor. Por enquanto, segue sem pontos de parada nos 2 sentidos. Cabela. Você volta daqui a pouquinho, Mário. Hoje é o dia do motorista e o Sem Parar Empresas tem uma oferta especial. Garanta sua tag livre de mensalidade com um pacote de serviços para o seu veículo. Aproveite! Acesse sempararempresas.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Toque de Ouro, com André Heller. Muito bem, já estamos de volta, são 4h19 e ele já está na tela. Para quem está no YouTube acompanhando, André Heller já está na tela nesse Toque de Ouro. Hoje numa segundona, semana passada o André estava viajando, passeando, trabalhando, curtindo. Ele veio na sexta-feira com a gente, hoje não, hoje está na segunda. Boa tarde, André, tá tudo bem comigo? Tudo bem, Cabela, tudo certo, cara. Muito boa tarde, Cabela, Carlão, Rafael Pio e todos que estão nos escutando. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem. E a partir de hoje a gente tem o Fábio Scheibe aqui com a gente também, que participa do programa todas as tardes com a gente. Ei, que maravilha, que maravilha. A equipe tá tomando
forma, hein? Tá crescendo. Daqui a pouco a gente pode jogar o Campeonato Paulista. Aham, tá crescendo pra barriga. A barriga cresce pra caramba, você não tem ideia quanto que cresce, ó. O Fábio é o mais fortinho aqui, mas a barriga também não tá tão, né? É. Mas vamos lá. O André, tivemos final de semana aí a final da Liga das Nações masculina entre França e Estados Unidos, jogo equilibradíssimo, e a França conquistou pela primeira vez, né, a Liga. Exatamente, Cabelo. Nós começamos com as surpresas, né? Nas semifinais, sobretudo Estados Unidos derrotando a Polônia assim por 3-0 de uma maneira até, podemos dizer, tranquila. A segunda semifinal, França e Itália também, surpreendente, né? A Itália, que jogava em casa, né? Em Bolonha, também foi surpreendida, quase que sem reação, por um 3-0. E aí a final foi muito emocionante. Num primeiro momento nós pensávamos, né, que a França venceria por 3-0 na final contra os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos acabou reagindo a partir do terceiro set, fez um ótimo terceiro set, um ótimo quarto set a partir de uma mudança tática do técnico americano, agora auxiliado pelo argentino Javier Weber. E aí o jogo foi para o tie-break com muita emoção. Porém, para surpresa de todo mundo, porque já aconteceu com a França de começar muito bem o jogo e depois não conseguir mais jogar, para surpresa de todo mundo, o senhor Mbappé matou a pau o jogo no quinto set, jogou muito, não havia jogado bem o terceiro e quarto, mas jogou muito no quinto set, foi escolhido o MVP e a França conquista pela primeira vez a competição da Liga das Nações, que anteriormente a gente chamava de World League, Liga Mundial. Pela primeira vez a França conquista, logo após o título olímpico, que também conquista pela primeira vez. França jogando um voleibol do mais alto nível, aliás, Estados Unidos também. Fica assim um alerta bem grande para todas as outras seleções, inclusive a nossa, porque o voleibol que essas equipes estão apresentando não tá brincadeira, não. André, você tocou num ponto que eu até abri a página aqui para perguntar para você sobre esta fera, né? Sobre esse Mbappé. Eu não sou do vôlei, eu sou eu sou um aficionado, eu sou aquele cara de 92, de 2004, assim, mas não sou um cara que acompanho diariamente o vôlei. Mas nós tivemos, assim, não sei se você vai me entender, caras sensacionais e que mostravam o vôlei, além da eficiência, né, do voleibol, mas a plástica para jogar, a beleza. Eu vou comparar, assim, no meu tempo, um Djalminha do futebol, vai? Pro cara que é do futebol meio centenar. No nosso vôlei, acho que Maurício e Ricardinho, né, embora levantadores mais plásticos demais, o Ricardinho um talento nato, acho que o Giba também se encaixa nessa coisa de plástica, né, de beleza de jogo. Agora, André do céu, esse Mbappé, se estiver passando um jogo de futebol e a seleção francesa jogando, esse cara estiver em quadra, eu vou pro vôlei. Como joga bonito além da eficiência, pelo amor de Deus. Ele é muito eficiente, muito efetivo. A tua comparação, Carlão, com o Giba, ela é muito precisa. Inclusive, o Mbappé lembra um pouco alguns movimentos, sobretudo no ataque, né? A velocidade, a aproximação da bola, a agilidade, lembra muito o Giba. O que diferencia um pouco os dois é que o Mbappé é de uma marra incrível, né? É muita firula, inclusive ontem eu sinceramente estava esperando que ele não conseguisse sustentar o nível de jogo que apresentou no primeiro e segundo sets. Realmente foi o que aconteceu no terceiro e quarto sets. Porém, no quinto set até me surpreendi um pouco, Carlão, porque ele geralmente, essa marra, essa firula, que num momento, quando ele está bem tecnicamente, surpreende, mas ele já foi muitas vezes sabotado por essa mesma firula, essa mesma marra. Em algumas outras decisões, ele não conseguiu sustentar essa condição de jogo e acabou caindo, até sendo substituído. Porém, desta vez o Mbappé conseguiu manter o jogo, sobretudo no quinto set. O quinto set foi um jogo
plasticamente, tecnicamente, quase que perfeito por parte da França, e ele foi o destaque absoluto. E não é à toa que ele foi escolhido o jogador mais valioso do torneio, foi compondo também a seleção do torneio da Liga das Nações. É um jogador extremamente capacitado, ele não é tão alto, ele tem um pouco mais de 1,90 m, né? Para os padrões atuais não é tão alto, ele segue nesse sentido também próximas características do Giba, porém ele ganha muito na velocidade e na agilidade. Nesse sentido, Cabela, Carlão e Pio, é muito bacana presenciarmos a França com essas características vencerem um título olímpico e depois a Liga das Nações, porque não está vencendo a equipe mais alta e a equipe mais forte fisicamente, está vencendo a equipe mais preparada, mais e melhor preparada taticamente e, sobretudo, a equipe mais técnica. O voleibol continua sendo um esporte técnico. Em algum momento do passado recente, algumas equipes mais altas e mais fortes fisicamente estavam vencendo, como é o caso da Rússia. Mas, novamente, o voleibol prova que é um esporte de técnica e de preparação tática. E esse Mbappé também não é tão novinho, né? 31 anos já tá rodado também já, né, André? Pro vôlei, 31 anos tá na metade da estrada, mais ou menos. Cabela, exatamente. Eu fui até os 39, só para fazer uma comparação. Hoje em dia, Cabela, nós temos atletas indo tranquilamente até os 42 anos, tá? Não sei, não dá para avaliar assim. Talvez a média seja 31, 32 anos, a metade da estrada. Eu sei, eu posso falar o que eu senti na pele. Eu com 32, 33 anos senti realmente que fisicamente eu estava já descendo a ladeira, é muito normal, porém, nos últimos anos, a preparação física no voleibol, ela evoluiu demais, Cabelo e Carlão. Não é à toa que os jogadores hoje têm uma expectativa de vida útil no vôlei muito acima do que tínhamos há uma década atrás. Não sei, o Mbappé é um jogador conhecido aí pelas informações dos bastidores, é um jogador que não se cuida tanto fisicamente, tá? São as informações. Se de fato isso é assim, eu não sei. Mas são as informações que chegaram até mim. Mas o fato é que ele está ainda no auge físico e, sobretudo, técnico-tático. É um jogador ainda que vai ter muito destaque no cenário mundial. Nós temos o Campeonato Mundial esse ano ainda, que é um campeonato duríssimo. E aí a gente vai colocar a França à prova novamente. De novo, as finais da Liga das Nações servem de alerta a todas as seleções. Afinal de contas, as 4 equipes finalistas mostraram uma capacidade técnica absurda e as outras equipes precisam correr atrás dessa condição, sobretudo a seleção brasileira masculina. Até falou da idade, né? A Carol Gataz no feminino tá voando, né? Pelo amor de Deus. Como joga? Teve a Fofão, né? Algum tempo atrás. Fofão teve uma carreira longa também. Agora, o André, nós víamos sempre a seleção brasileira numa renovação constante e sempre em busca de títulos, sempre conquistando títulos, sempre chegando em finais de ligas, brigando sempre na Olimpíada, em mundiais, sempre. Você vê a França com essa força também de renovação, essa força que pode durar aí, sei lá, 10 anos pela frente, 15 anos pela frente, ou na França você não consegue enxergar o que você via no Brasil? Eu não consigo te precisar se são exatamente 10 anos ou mais, mas eu sei que eu trabalho nas categorias de base na França e também nos Estados Unidos, tem sido muito bem feito já há bastante tempo. Na verdade, Cabela, os resultados que eles estão colhendo agora são frutos de todo um processo de investimento nas categorias de base. Não só investimento financeiro, mas investimento no que diz respeito à qualidade do processo de treinamento nos jovens. Alguns atletas que estão compondo a seleção francesa, por exemplo, que jogaram a final de ontem, são atletas que estavam na seleção francesa há muitos anos atrás, começando uma trajetória na sua seleção, ainda com uma performance bem abaixo, mas eles entenderam que dar experiência a esses jovens atletas, à época, seria fundamental para colher resultados no futuro.
O futuro chegou. A França já vem aí de 2 anos com os melhores resultados possíveis com o título olímpico, e agora o inédito título da Liga das Nações. De novo, é consequência de um processo de investimento, sobretudo no que diz respeito à qualidade do trabalho com os jovens. O que a gente fazia, o que o voleibol e todos os esportes faziam com os jovens há uma década atrás, não funcionam mais. Não funciona mais. Assim como todas as áreas do conhecimento evoluíram em função das constantes transformações, o esporte também evoluiu e demanda que nós, que vivemos e trabalhamos com o esporte, também estudemos essas transformações para qualificar cada vez mais o nosso processo de formação de atletas. Muito bem, são 4 horas e 30 minutinhos. André Heller aqui no Toque de Ouro com a gente, todas as segundas-feiras, sempre mais ou menos 4h15 da tarde. Vai viajar essa semana, André? Não, essa semana estou exclusivo, focado aqui no Vôlei Renata, semana importante. O Vôlei Renata começa o Campeonato Paulista em meados de agosto. A tabela oficial do Campeonato Paulista deve estar saindo entre hoje e amanhã. Na segunda-feira que vem eu já venho com novidades fresquinhas para vocês, mas essa semana foco total aqui no Vôlei Renata. Legal, então, André, um grande abraço para você, boa semana. Abraço, boa semana a todos. 4 horas e 30 minutinhos. Vem aí, repórter CBN, também intervalinho, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. O futuro tem se mostrado incerto para quem não tem coragem de mudar. Muito. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 25 de julho de 2022. O secretário do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, afirmou que a proposta do orçamento para 2023 deverá prever o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 em vez dos 600 que serão depositados entre agosto e dezembro, meses próximos à eleição. A proposta deve ser enviada ao Congresso até o próximo dia 31. O secretário destacou que a lei não obriga o governo a manter o valor do benefício ampliado. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que articula a construção do estádio do Flamengo no Rio de Janeiro. Para conseguir realizar a obra, o clube teria que negociar com a Caixa Econômica Federal. Bolsonaro disse que já conversou sobre o assunto com a presidente do banco, Daniela Marques. Ele também debateu a construção do estádio do Flamengo com o alto comando do Exército. Segundo Bolsonaro, o estudo de viabilidade está bastante avançado. As reclamações contra as companhias aéreas em 2022 já superaram o total verificado em 2019. Entre janeiro e maio foram quase 53.100 queixas.
A maioria delas tem relação com cancelamentos. O levantamento foi feito com dados do Reclame Aqui. Morreu hoje, aos 77 anos, o ex-primeiro-ministro da Irlanda do Norte, David Trimble. Ele foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1998 pelo acordo que encerrou mais de 30 anos de conflitos sangrentos no país. Trimble foi laureado ao lado de John Hume, que morreu há 2 anos. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, voltamos com o Mário Quintino agora para falar do trânsito, Mário. Vamos lá então, Cabelo, eu trago informações para o nosso ouvinte que segue aí pela John Boy Dunlop, em direção do Campo Grande, trânsito intenso na altura do Ipauçurama, por isso atenção aí pela John Boy Dunlop, quem vai no sentido contrário, em direção da região central, aí segue sem problemas em toda extensão, a Avenida das Amoreiras. Tem boas condições, apesar do trânsito intenso nos 2 sentidos, e pela Rui Rodrigues, trânsito mais intenso na altura do Campos Elíseos e também do Jardim Eda, para quem vai em direção do Ouro Verde. Cabela. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Promoção Sintonia Volkswagen. A cada R$800 em serviços em uma concessionária Volkswagen, concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio. Agende seu serviço, autorizada pela Secap. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. De volta com o CBN Esportes, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, Fábio. É isso, Cabelo, a 20ª rodada da Série B, a primeira rodada do retorno, vai ser encerrada ainda hoje, né, com 2 jogos. Mas vamos aos jogos que já foram realizados nessa rodada. O Sampaio Corrêa fez 4-1 no Sport, o Cruzeiro, líder do campeonato, bateu o Bahia por 1-0, o Grêmio ganhou da Ponte Preta por 2-1, o Vila Nova ganhou do Vasco por 1-0, Náutico 1, Londrina 2, Ituano 1, Chapecoense 0, CRB 2, Novo Horizontino 1, além do empate do Guarani contra o Brusque por 1-1, ontem no Brinco de Ouro. Pelo encerramento da rodada, nesta segunda-feira no Heriberto Rios, às 19 horas, o Criciúma pega o CSA. E também no mesmo horário, no Germano Krieger, às 19 horas, o Operário do Paraná, de Ponta Grossa, enfrenta o Tombense. Essa 20ª rodada, o Vasco perdeu de novo. Carlão, o que está acontecendo com o Vasco da Gama, hein, Carlão? É uma queda, acho que até faz parte, né, se levarmos em conta um campeonato longo da maneira que é. Agora, o que me estranha é todo o processo do Vasco, né? Primeiro a contratação do Maurício Souza, né? Ele já chegou demitido, né? Exatamente. Ele já chegou demitido. É exemplo como fora, e olha que não é um cara que tem um nome tão forte como o Silvinho no Corinthians. Lembra? Chegou demitido. Chegou demitido. Em uma semana já existia pressão. E no Vasco da Gama, eu não sei se eles precipitaram com relação ao Maurício, primeiro porque contratou um técnico que vinha do rival, ou seja, a pressão já seria grande. Sim. E um técnico que pela primeira vez iria trabalhar com um time profissional. Olha só o contexto da história. Ele sai de um rival, ele já. Se fosse o Abel Braga, chegaria pressionado no Vasco da Gama. Então você imagina contratar um técnico em início de carreira que tinha toda uma identificação com o rival e pegando o Vasco numa baita responsabilidade. Então acho que faltou aí o tato da diretoria vascaína em contratar o treinador há 40 dias, né? Que ele permaneceu. E agora tá aí a caça de um novo nome. 4h39, vamos falar do Bugrão. Bota o hino do Guarani, Bolachinha. O Guarani que empatou de novo em casa e o torcedor comprou contratações. Júlio Nascimento. Cabelo, a grande expectativa da torcida do Guarani em relação aos reforços, contratações. O Guarani, por enquanto,
anunciou apenas 2 nomes, Jamerson Bahia e o Isaac, 2 jogadores que vêm sendo aproveitados pelo técnico Moser, que admitiu na sua entrevista coletiva que está à espera de um reforço de peso. Não, nós estamos envolvidos, eu, o Pastano, o presidente, nós estamos envolvidos. Dentre esses nomes tem um grande nome, tem um nome de grande peso, mas eu não posso revelar aqui, porque e só vou deixar essa interrogação aí para vocês que é a profissão de vocês, o jornalista, que é meio investigativo, né? Eu sou treinador, eu não sou nada investigativo, então vocês que vão ter que buscar aí com as fontes de vocês esse nome de peso, mas tem, dentre os nomes que nós estamos buscando, um é de grande peso, espero que dê certo. Como nós trouxemos hoje pela manhã, esse reforço de peso pode ser o Vagninho, que está de saída do Cruzeiro, mas o Vagninho não está na mira apenas do Guarani, o Vagninho interessa também a outros times da Série B, interessa ao mercado sul-coreano, onde ele foi muito bem e se tornou um dos ídolos, uma das referências na Coreia do Sul, mas o Guarani busca um atacante de mobilidade, um jogador que possa fazer essa função de falso 9, que foi executada pelo Giovanni Augusto em alguns momentos, e de repente, com a chegada de um jogador de mais mobilidade, mas que pode atuar como referência, assim como o Vagninho, a comissão técnica tem a expectativa de melhorar o desempenho ofensivo da equipe. Em relação até ao nome do Matheus Vargas, que foi perguntado hoje no programa da manhã, o Matheus Vargas recebeu uma proposta do Atlético Goianiense, o Fortaleza recusou a pedido da comissão técnica. E o detalhe é que no final de semana, o Matheus Vargas fez o 7º jogo dele pelo Fortaleza, então ele não poderia mais trocar de time na Série A, já que o Atlético era um dos concorrentes. Mas neste momento não há negociação com o Guarani, pelo menos foi isso que eu consegui apurar, porque o jogador ainda deve ser aproveitado pelo Fortaleza. Então esse nome, por enquanto, não está em pauta, mas mercado da bola a gente sabe como é, né, Cabela? De repente tudo muda de uma hora para outra. Sem dúvida nenhuma. E para mudar assim, ó, estalar de dedos, pode mudar muita coisa, né, Carlão? Sem dúvida. O Guarani passa por esse momento difícil, complicado. Nós falávamos até em off, com todo respeito ao atleta, ele pode chegar aqui, já apresentou um bom futebol, mas quando você fala em reforço de peso, a diretoria fala Vagninho, não a diretoria, né, mas se fala em Vagninho, não dá liga, né? Não dá liga, porque eu acho que é um reforço pra agregar, claro, pra ajudar, mas não é o reforço, aquele jogador, tá chegando o cara que vai tirar a gente dessa situação. Não é o Vagninho, ele pode ajudar. O Matheus Vargas, eu acho que teria até um pouco mais de condição. Mas o Matheus vem com alguns problemas também. Hoje, conversando com o meu parceiro lá de século XXI, o Vitor Freitas, que é do podcast lá do Guarani, e ele falando que também há uma certa rejeição em virtude de provocações passadas, tal, e ele já foi decisivo num derby, isso poderia atrapalhar, mas, sinceramente, se viesse o Matheus Vargas agora, eu acho que eu deixaria para cobrá-lo depois. A situação é tão emergencial que esquece um pouco o passado, joga debaixo do tapete e vem para ajudar, porque a situação do Guarani é emergencial. E bota emergencial nisso. Ontem, mais uma vez, o Bugre sofreu demais para marcar gol. Marcou de pênalti, Júlio. Pois é, Cabela, até entrando na pauta sobre o sistema ofensivo, o Guarani tem sofrido muito com a falta de gols. Nos últimos 10 jogos, o Guarani fez 6 gols, todos marcados por jogadores de defesa ou então volantes. Há muito tempo o Guarani não marca com os atacantes. Lucão do Break, dia 2 de junho, aquele empate contra o Vila Nova, que o Guarani vacilou, poderia ter vencido. O Lucão foi o último a marcar, sendo um jogador de ataque. No mais, todos os gols do Guarani foram marcados por jogadores do sistema defensivo ou então volantes. E no primeiro turno, só o Bruno José também, além do Lucão, balançou as redes. Então a gente está falando aqui de uma seca de gols que tem preocupado muito. E esse problema defensivo tem sido... um problema, aliás, ofensivo, tem sido algo que o Moser Santos tem buscado soluções até para resolver. O Felipe Crisman, que vem fazendo uma grande temporada no Sub-20, foi promovido na última semana, treinou com o time profissional e o Moser Santos foi questionado do porquê não aproveitar esse jogador que no Sub-20 vive boa fase. Ele já fez alguns treinos conosco e realmente ele tem uma capacidade importante, mas ele, infelizmente, ele está fora de forma. Nós estamos em julho e ele não está em condições. E aí não é expondo ninguém, não, é o próprio jogador, né? A mentalidade dos jogadores, elas vão mudando com o passar dos anos, né? Eu sou de uma geração um pouquinho diferente, é um menino de 20 anos que tem condições, mas ele está fora de forma. Então ele não está, eu não estou
dando oportunidades a ele por esse motivo. Já tivemos conversa, já conversamos com os departamentos, tem todos os departamentos dentro do clube, o clube é bem estruturado, e aí depende do jogador. Tá então, Cabela. Pois é, muitos problemas ofensivos para esse time do Guarani. A falta de gols tem sido um grande problema. Nicolas Careca, 18 jogos, nenhum gol. E ainda existe a possibilidade da saída do Lucão, né? Que tem proposta do Paysandu, então é algo pro Moser Santos trabalhar aí nos próximos dias, meu caro. Então, mas aí a história é o seguinte, né? O Moser falou que ele está fora de forma. Se ele tá jogando, ele não tá fora de forma. Não, ele não só está jogando, como ele é um destaque da categoria sub-20. A gente sabe que tem uma diferença física do sub-20 pro profissional, óbvio, a gente sabe. A gente viu o Leonardo da Ponte Preta, só citando o exemplo, como exemplo, tá aqui na cara da gente. O Leonardo, nos primeiros jogos, ele não jogava o jogo inteiro, era substituído. O próprio Amaral esse ano. O Amaral, exatamente. Aliás, o Amaral esse ano, não o Leonardo. Eu falei em Leonardo, mas pensei no Amaral. O Amaral. A gente via que ele entrava, fazia o primeiro tempo maravilhoso, com 10, 15 minutos do segundo tempo, já era substituído. Quando no intervalo, porque ele vem da base. A gente sabe que tem essa diferença, Cabela, mas estar fora de forma não, essa né? entrevista do Mozart, e em outras entrevistas também, mostra o momento que o Guarani vive, né? Um momento de muita tensão, um momento em que a atmosfera está pesada, e às vezes, em virtude desse momento, você acaba, não vou dizer se precipitando, mas você acaba falando mais do que deveria. O Mozart, ele não deveria ter falado que o menino da base está fora de forma. Porque para quem é torcedor, para nós da imprensa, como que chega para nós esse fora de forma? Chega que ele tá gordo. Relaxado. E você tem que tomar muito cuidado. Para quem não sabe, o Felipe Crisman é um sobrevivente do Ninho do Urubu. Jogador que vem fazendo muitos gols pelas categorias de base do Guarani. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo, um menino de cabeça boa. De repente, talvez esse sucesso possa estar atrapalhando um pouquinho, né? O cara dá uma deslumbrada, mas isso eu acho que é um assunto que você tem que resolver internamente. Você não pode ir ao microfone, depois de um empate em casa, em que a torcida estava inflamada, os nervos à flor da pele, e falar, não, a gente já conversou com ele, mas ele tá fora de forma. Eu acho que é uma maneira muito forte, você expõe demais o garoto, e no momento que o Guarani não precisa mais de problemas. Eu acho que o Mozart está criando mais um problema. Sim. Eu tenho um respeito pelo Mozart, pela carreira dele, acompanho a carreira dele desde os tempos de jogador no Curitiba, em que ele era até um meio ofensivo, depois foi recuando, até virar um volante até brucutu, mas que fez carreira, e uma carreira de muito respeito. Bom, vestiu a camisa da seleção. Da seleção brasileira, naquele campeonato de Londrina lá, que o Brasil fez muito bonito. Agora, ele tem que tomar cuidado, às vezes com um destempero, né? Outro dia eu estava acompanhando o Redação Sport TV, eles falavam sobre os treinadores destemperados nas entrevistas, e teve uma época que o Muricy atrasava muito as coletivas. Aí ele explicou um dia para os jornalistas, né, os caras estavam pé da vida, queriam ir embora, e ele não chegava. Aí ele falou, gente, me desculpe, eu entendo todos os problemas, quem quer ir embora, o ônibus e tal, mas eu preciso chegar no vestiário, preciso tomar um banho, preciso acalmar, porque se eu falar tudo que eu tenho vontade aqui, eu sou demitido, vocês serão demitidos, então tem que tomar um pouco de cuidado. Então, quem sou eu para dar conselho pro Mozart? Mas um pouco de calma na hora da entrevista coletiva. O momento é ruim, o momento é difícil, é um momento de mais uma vez, de nervos à flor da pele, mas você não pode expor um menino da base da maneira como ele expôs ontem. Porque você chega numa entrevista coletiva pilhado, ao invés de você ajudar, você vai acabar atrapalhando. Vai Como o Guarani já está cheio de problemas, aí você chega e fala que uma esperança da base está fora de forma. Pode até estar. Exatamente, eu ia falar exatamente. Não, pode estar, mas não é assim que fala. Não, isso ele chama na sala dele, dá uma jantada no moleque, né? Como a gente fala na gíria, e pra ele tomar o prumo. Se for fora de forma realmente por estar acima do peso, ele tem, porque ele é um atleta profissional ou semi-profissional, ele tem que ser cobrado. Agora, não chegar no microfone depois de um empate em que a torcida tá louca da vida, eu achei infeliz a maneira como o Mozart falou do menino da base, o Felipe. São 4h49, intervalo, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas.
99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Segunda edição. De volta, 4h53. Quero agradecer a todas as mensagens que estão chegando aqui. Gente, não tá dando tempo. Hoje o programa tá lotado. Não tá dando tempo de ler. Obrigado a todos vocês que estão interagindo conosco, tá? Tanto no YouTube como também no nosso WhatsApp. Muito obrigado. Bota o hino da macaca aí, bolachinha. Depois da derrota contra o Grêmio, o técnico Hélio dos Anjos quer o majestoso cheio, Júlio Nascimento. Oi, Cabela, chegando com informações da Ponte, que se prepara para enfrentar agora a equipe do Operário no próximo sábado às 7 horas da noite. Lembrando que ainda existe o desafio imposto pelo técnico Hélio dos Anjos para que a torcida ultrapasse a marca dos 10 mil torcedores. No último jogo contra o Náutico, quase 6 mil torcedores registraram a melhor média de público da Ponte nessa temporada de 2022, superando o jogo do São Paulo, né, quando 5.400 torcedores acompanharam a partida do Campeonato Paulista, agora beirando ali os 6 mil torcedores contra o Náutico, e a expectativa é de dobrar esse número de torcedores presentes contra o Operário. A diretoria manteve o valor dos ingressos promocionais, e chama atenção, né, o valor mais acessível de R$20 a inteira a R$10 a entrada para os setores de arquibancada e também geral.
Em relação ao time, uma mudança já está confirmada para o duelo contra o time do Operário. Isso porque o Douglas Mendes não fica à disposição da comissão técnica, ele recebeu o 3º cartão amarelo, está fora do jogo e pode abrir espaço para uma das estreias, já que o Matheus Silva é um zagueiro que fica agora à disposição, está regularizado, melhor condicionado, o Matheus Silva pode fazer a sua estreia, ou então o Arthur atua improvisado como zagueiro com a entrada do Jean-Carlos na lateral esquerda, viu, Cabela? Pois é, essa movimentação é que o Hélio dos Anjos tem feito, né, essa maneira de jogar aí com o Arthur como 3º zagueiro e o Jean-Carlos um pouquinho mais adiantado ali, né, Carlão? Infelizmente o Jean-Carlos ainda tá cruzinho um pouquinho. Acho que precisa demais, a gente percebe que tem talento, tal, está tendo muitas oportunidades, mas... Por exemplo, ele não está no nível dos amigos, do Amaral, do Leonaldo, do próprio DG, Thiagão, o Jean tá dessa garotada da base e molecada qualificada, mas o Jean ainda está um pouco abaixo. Se o Jean estivesse correspondendo, eu acho que seria um esquema até para ser mantido realmente com o Arthur do lado esquerdo. Arthur vive uma ótima fase com a camisa da Ponte. Sim. Em 2017 ele passou por altos e baixos, mas esse Arthur versão 2022, mais experiente, né, cortando o caminho, tá passando por um momento muito legal com a camisa da Ponte, sendo uma liderança, jogando fazendo mais funções, né, uma ou outras funções também. Agora, tudo isso seria muito bom se o Jean estivesse correspondendo. Eu acho que ajudaria demais, mas ele ainda está tímido. É verdade, também concordo plenamente. Tá faltando um quesinho a mais ali, né? E a janela de transferência tão esperada, né? Nossa, o que nós falamos dessa janela de transferência antes de abrir a janela da esperança, não é? Ela estará aberta até o dia 15 de agosto. As transferências podem acontecer até o dia 15 de agosto. E a Macaca pode ter novidades pela frente ainda, Júlio? Cabela, Ponte Preta anunciou até o momento 5 reforços, né? O zagueiro Matheus Silva, o volante Richelli, os meias Elvis e Cássio Gabriel, além do atacante Leandro Bárcia, que inclusive participou do jogo contra o Grêmio por apenas 33 minutos antes de ser substituído. O Bárcia que será um dos jogadores aí reavaliados na reapresentação, né? Até porque não foi uma substituição apenas por ordem técnica, né? O Bárcia acabou sentindo um pouquinho do ritmo, estava há alguns meses sem jogar e será reavaliado para o jogo contra o Operário. Mas não para por aí não, porque a Macaca deve anunciar nas próximas horas ou nos próximos dias a contratação do Everton, jogador que estava na equipe do Cuiabá, foi liberado pelo Dourado, volta para o Grêmio antes de ser repassado para a Ponte Preta, né? Ele tem contrato com o Tricolor Gaúcho, como estava jogando na Série A, não tem nenhum problema em relação ao número de jogos. O Everton será mais uma das opções ofensivas, o técnico Hélio dos Anjos, pensando na sequência da Série B. Outros jogadores ainda podem chegar, viu, Cabela? O Maurício, zagueiro do Figueirense, Roger, meio atacante do Vasco, foram dois jogadores aí especulados recentemente, mas ainda sem nenhum acordo, e muita expectativa também para saber se a Ponte vai anunciar mais saídas. Igor Vinhas, goleiro que recebeu algumas sondagens, segue com futuro indefinido. O Matheus Anjos foi sondado pelo ABC, também está fora dos planos, pode deixar a Macaca nos próximos dias. Pois é, desses que o Júlio citou para sair, boa sorte. Infelizmente. O Vinhas, o Igor Vinhas. O Vinhas foi uma decepção quando ele teve a oportunidade. É claro que ele pegou o time também no momento horroroso, que foi o time da queda, né, do Campeonato Paulista, mas ele teve muitas oportunidades, né? Era para ele ser um jogador... Ele fez o Campeonato Paulista inteiro. O Campeonato Paulista inteiro. Quando tinha o Ivan, quando ele substituía, nós falávamos até que substituía a altura, né? Não tinha preocupação do Ivan não poder jogar. Não tinha. Tinha o Vinhas. O Campeonato Paulista do Igor foi um campeonato muito ruim, como toda a equipe da Ponte, mas ele teve a oportunidade, já estava há algum tempo, esperou tanto pelo momento, o momento veio, ele literalmente não soube agarrar. E o Matheus Anjos, o Matheus é aquele menino, a gente sabe que tem talento e tal, mas pra Ponte Preta precisa de mais, não adianta, não basta só talento, tem que transpirar, tem que correr, às vezes essas características fogem um pouco do Matheus Anjos e que ele tenha boa sorte, é bom menino de Campinas. Agora, Carlão, e o Everton, que tá chegando? Ou pode estar chegando? Qualidade tem, é jogador nível Série A, agora precisa saber se quer, né?
Detalhe, importante. É, importantíssimo. A Ponte ela não pode mais errar, ainda mais com uma contratação do quilate do Everton. Então, se o Everton chegar, ele tem que chegar para jogar. Não pode ficar aí como, entre aspas, aí um come-dorme, como várias estrelas que passaram aí pelo Paulistão ficaram. A Ponte precisa do Everton. Se ele chegar ao majestoso, precisa para ontem. E daria para jogar Elvis, Everton, Barça e Luca? Ah, acho que daria, hein? Ó, um belo quarteto, hein? Que quarteto, hein? Um belo quarteto. Everton pelos lados, com o Bárcia também, o Lucas centralizado e o Elvis municiando aí esse pessoal. Pois é. Como muda, né? Que coisa, hein? Olha só do que der nós estamos falando, hein? É verdade. Se der certo, seria um belo quarteto. Futebol, que coisa de maluco. Carlão de Freitas, um abraço pra você. Até amanhã, Valeu, 11h30. Cabelinha. Até amanhã, 11h30. Fabião, você até amanhã às 4, Fabião. Vamos junto. Valeu, Cabela. Um abraço, até Obrigado. lá. Tchau, gente. Até amanhã. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.